Salve galera, nosso papo hoje é sobre período composto por coordenação. Mas antes aí da gente dar start na nossa aula, vamos relembrar rapidamente do que se trata o período composto. Como nós vimos anteriormente, período composto é aquele que possui mais de uma oração. No período composto, as orações podem se estruturar de duas maneiras diferentes, ocasionando dois tipos de período composto, que seriam o período composto por coordenação, o assunto da nossa aula de hoje, e o período composto por subordinação, que é um papo que nós teremos um outro dia. Com isso em mente, vamos entrar na nossa aula propriamente dita. Período composto por coordenação. Nesse período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Ou seja, estamos falando de orações independentes, que uma não completa o sentido da outra. E essas orações coordenadas subdividem-se em dois tipos: as assindéticas, que não são introduzidas por conjunção. Olha aí o exemplo. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Percebem? Nós temos ali, entre o trabalhou e sempre irá trabalhar, não há a presença de nenhuma conjunção, realizando essa conexão entre as duas orações. Temos apenas uma vírgula. Todas as vezes em que não tivermos essa conjunção, realizando essa conexão, né, essa ponte entre as duas orações, nós teremos aí uma oração coordenada assindética. E o outro tipo de oração coordenada é a sindética, que são aquelas que são introduzidas por conjunção. E esse tipo de oração se subdivide em as 5 principais subdivisões desse tipo de oração, a gente vai ver agora. A aditiva, ela dá ideia de adição, acréscimo. As principais conjunções usadas estão aí: e, nem, com sentido de não somente, como também, entre outras. O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Reparem aí na ideia de adição. O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Olha na adversativa como funciona. Ela dá a ideia de contraste, de oposição, tendo aí as principais conjunções usadas: o mais, contudo, entretanto, porém. Olha o exemplo. O professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Perceberam a ideia de contraste, de oposição de ideias? Vamos seguindo. Alternativa. Ela dá a ideia de alternância, exclusão. Principais conjunções: quer, ora, ou o professor elaborou o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Percebem? Alternativas, né? Ele dá uma alternativa aí: ou o professor elabora o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Essa é a ideia de alternância da oração coordenada sindética alternativa. Vamos seguindo, galera. Para conclusivo agora. Ela tem ideia de dedução, de conclusão. As principais conjunções são portanto, pois, logo. Olha o exemplo. O professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Olha a ideia de conclusão, né? Olha como ele chega a essa conclusão. Já que o professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. E para fechar aí o nosso conteúdo, nós temos a explicativa, que dá uma ideia de explicação, de motivo. E as principais conjunções estão aí: pois, porque. Vem comigo no exemplo que você vai perceber bem essa ideia de explicação dela. O professor não elaborou a prova, porque ficou doente. Percebem a ideia, o motivo, né, que fica bem claro aí dentro dessa frase, dentro desse exemplo? Galera, então é isso. Assunto bem tranquilo. Não esqueçam de estudar a teoria lá na apostila de vocês, de verem, reverem esse vídeo. E se ainda assim pintar alguma dúvida, a gente tira essa dúvida lá na nossa aula online. Ok, galera? Um abraço e até a próxima.